Olá, tudo bem? Eu sou a Carol Cará e esse vídeo aqui, ele foi feito para conversar um pouquinho sobre a fertilidade feminina, sobre o planejamento familiar e um pouquinho uma apresentação do método de ovulação Billings, o MOB. Ele foi feito para ser um complementar das palestras sobre a paternidade, maternidade responsável, de alguns lugares que a gente passa, eu e meu esposo, né, conversando sobre esses assuntos de fertilidade feminina. Então ele é um material complementar. Que bom que tu estás aqui e que bom se tu já nos ouviu em outro lugar e veio aqui buscar esse complemento. Eu espero que eu possa te ajudar. Dentro do vídeo eu vou falar um pouquinho sobre anatomia feminina, como a gente está vendo aqui, como funciona o ciclo da mulher, né? Como natureza tudo tem um ciclo, nós também temos um ciclo, né? E como funciona esse ciclo, como a gente pode fazer um planejamento familiar sem ficar refém de anticoncepcional, de hormônios, de DIUs e etc, né? Então, vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre isso. Bom, o MOB, aquilo que a gente chama de MOB, né? Toda vez que eu falo MOB, para quem tá chegando agora e não compreende direito, é método de ovulação Billings. Ou seja, ele é um método, não é uma tabelinha, como muita gente fala. As pessoas adoram confundir, né? E falar que o método Billings é uma tabelinha. Não é uma tabelinha. Tabelinha era um método antigo realmente que existia e que para algumas mulheres dá certo. Só que daí as mulheres têm que ter um ciclo de 28 dias exato. E nem todas as mulheres têm esse ciclo de 28 dias padrãozinho, então não vai funcionar para todo mundo. Agora o MOB é democrático. Qualquer mulher, qualquer casal consegue utilizar o MOB. Por quê? Porque ele vai falar dos sinais do corpo, a gente aprende a interpretar os sinais do corpo, a gente aprende a reconhecer cada fase do nosso ciclo feminino, né? Cada fase do nosso ciclo reprodutor através dos sinais do corpo. Dessa forma, ele é adaptável a todas as mulheres. Cada uma vai poder usar, independente do seu ciclo ter 19 dias, 26 dias, 41 dias, né? E a gente também vai entender o que faz variar esse ciclo de mulher para mulher. O método Billings, ele nasceu há muitos anos atrás, década de 70, eu acredito, na Austrália, um casal de médicos, o John Billings, Dr. John Billings e a doutora Evelyn Billings, são dois australianos que descobriram o MOB como esse meio de observação. E com o tempo, né, ele chegou a entrar, ele está então, sim, na lista da OMS, né, e foi reconhecido como método Billings. Então, método de ovulação Billings em homenagem a esse casal. Ele é um método super eficaz de espaçamento da gestação, de planejamento familiar. Mesmo em meios que usam ele como método contraceptivo, vamos dizer assim, aqueles lugares em que ele é preciso usar dessa forma, ele chega a uma eficácia acima de 97%, ou seja, muito maior que o anticoncepcional oral e muitas outras coisas que a gente vê por aí que prejudicam a saúde feminina. É só a gente aprender a reconhecer os nossos sinais e a gente não precisa ficar refém de nada químico, de nada mecânico, né, que nos impeçam de gestar no momento em que a gente não pode gestar. Benefícios para a mulher. Bom, começa a gente ficar com o corpo livre, né, meninas? Isso é muito importante, porque no mundo de hoje, as meninas muito novas, quando começam a menstruar, elas vão num consultório ginecológico e elas já saem com uma prescrição de anticoncepcional oral de lá. Pra espinha, pra cólica, pra dor de cabeça, pra o que for. Parece que é uma coisa, um milagre, né? Um remédio milagroso, só que não existe isso. É hormônio, a gente tá se entupindo de hormônios e em algum momento a conta vem, né? Então, um benefício pra mulher, primeiro, se tu é refém ainda de hormônios, né? Teu corpo vai ficar livre de hormônios. Também aproxima o casal,
A gente está falando de fazer juntos, o marido e a esposa, aprender a reconhecer os sinais. Isso é muito legal, porque aproxima o casal, o homem começa a reconhecer os sinais da mulher, a mulher começa a reconhecer os seus próprios sinais, a mulher reconhecer o seu próprio corpo. Isso é um benefício que não tem preço, porque foi tirado isso da gente. A gente não reconhece mais o nosso corpo, a gente não reconhece mais os nossos sinais, a gente não reconhece mais como funciona o nosso ciclo. Então é uma forma de nos reaproximar também com a nossa essência. E a possibilidade da gente espaçar as gestações no momento que a gente não quer, né? Não pode, por algum motivo a gente não pode ter uma gestação, a gente pode espaçar sem precisar de usar de outros meios, certo? Como é que funciona essa observação? Bom, vamos pensar assim, as pessoas dizem, mas como se o corpo dá sinais? Quando a gente vai ficar gripado, a gente já acorda de manhã com aquela coceira na garganta, parece que tá com uma dorzinha aqui atrás, né? A gente já sente o nariz congestionado, a gente já sente que tem alguma coisa ruim, a gente vai comer e sente, eu vou ficar gripada. A gente já fala isso, né? A gente já fala, eu vou ficar gripada, né? Eu acho muito engraçado porque quem tem, por exemplo, o vírus da herpes, antes de sair a feridinha, a pessoa já sente, vai sair uma feridinha. Eu tô sentindo vai sair uma feridinha. Por quê? Porque quando tu reconhece teu corpo, quando tu entende como ele funciona, quando algo não está, né, no padrão, tu já reconhece, esse é um sinal, esse é um gatilhozinho. Então é isso que vai acontecer, a gente vai aprender a identificar esses sinais que o corpo nos dá. Na anatomia feminina, nós temos assim, aqui eu trouxe bem brevemente, é bem pequenininho, mas só pra gente aprender, reconhecer e entender quando a gente for falar de cada fase do ciclo, tá? A gente tem aqui, então, a entrada da vagina, o colo do útero, a gente tem o endométrio, o útero fica aqui, as tubas uterinas e os ovários. Nos ovários a gente tem os folículos que vão estourar e liberar o óvulo, que vai caminhar por aqui, se ele for fecundado, né? Se houver relações sexuais quando o óvulo for liberado, ele vai se encontrar aqui com o espermatozoide, vai cair aqui no endométrio, vai se grudar o embrião e vai crescer então esse bebezinho no útero. Quando isso não acontece, o endométrio descama e vem a menstruação. Dentro do aparelho reprodutor feminino, dentro da anatomia feminina, a gente tem 4 fases do ciclo menstrual. Quais são as 4 fases? A gente tem a primeira, que é a menstruação. Começa então, sempre o ciclo menstrual feminino vai começar no dia da menstruação. Muitas meninas, quando se perguntam assim, quantos dias tem o teu ciclo? Elas vão responder assim, 5, 6, 7. Elas estão falando do tempo de menstruação e não do ciclo inteiro. Então, a menstruação é só a primeira fase do ciclo. A gente também precisa entender que temos o dia 1, que é o dia da menstruação, e só vai terminar lá quando chegar a próxima menstruação. Então, a menstruação é esse momento em que termina o ciclo e começa outro ciclo. Depois a gente vai ter a fase 2, que é a fase folicular. E o que é isso? Bom, vai ter uma estimulação hormonal, né? Os hormônios vão estimular, vão recrutar alguns folículos a amadurecerem. O que é isso? Dentro dos folículos estão os óvulos. A mulher já nasce com cerca de 1 milhão de óvulos dentro de si, ou seja, nós, mulheres, já nascemos com 1 milhão de óvulos. Esses óvulos são prontos, eles não vão ser produzidos ao longo da vida. A gente nasce com essa quantidade pronta lá, quando era um bebezinho. Quando a gente vai chegar na fase da adolescência, na primeira menstruação, a gente já perdeu muitos, a gente está com aproximadamente 300 mil óvulos. E a cada menstruação que nós temos, alguns folículos são recrutados para amadurecer. E somente um, normalmente somente um, às vezes podem vir gêmeos, né? Mas somente um amadurece e libera o óvulo. Todos os outros que foram recrutados e não liberaram o óvulo, eles vão ser descartados.
Esses folículos, então, que não amadureceram, mas foram recrutados naquele ciclo, eles já não vão mais liberar óvulo, então a gente vai perdendo a nossa capacidade reprodutora ao longo dos anos e até chegar então na menopausa, que onde já se encerra a nossa capacidade de gerar vida, a nossa fertilidade. Então, dentro do nosso ciclo fértil, a gente tem exatamente isso, da primeira menstruação até a última menstruação, quando vem a menopausa. Esse é o período, e cada vez a gente vai ter menos probabilidade, menos óvulos, né, capazes de amadurecer e receber o espermatozoide para gerar nova vida. Bom, então, na fase 2, continuando, a gente está falando da fase folicular. O óvulo vai ser liberado, vai caminhar aqui pelas trompas, né, até chegar ele tá aqui quando ele foi liberado, quando foi liberado o óvulo e ele está a caminho, a gente já está na fase 3, que é a fase ovulatória. Então, a fase 2 amadurece o folículo, e a fase 3 é quando um folículo estoura e o óvulo já começa o seu caminhozinho na trompa. Então, esse momento a gente já está na fase 3, chamada de fase ovulatória, na fase da ovulação. Bom, aconteceu a relação sexual nesses dias, tivemos uma fecundação, esse óvulo, né, vai se unir ao espermatozoide, vai formar um embrião e vai se instalar aqui dentro do endométrio, e a gestação vai seguir. Não houve relação nesse período, não houve fecundação nesse período, o óvulo vai vir, vai cair e o corpo todo se preparou aqui para receber, e não vai mais gerar vida nesse ciclo, porque nenhum outro óvulo ele é estourado nesse ciclo. Então, a gente tem a fase lútea. E o que é a fase lútea? Quando o folículo aqui liberou o óvulo, nesse mesmo momento ele formou um corpo lúteo, que ele vai liberar os hormônios, a progesterona, né? E juntamente com o estrogênio, essa progesterona ela vai automaticamente fechar o colo do útero com o muco, né? Então, o muco cervical vai fechar o colo do útero, não vai mais haver a passagem do espermatozoide para alcançar o óvulo, porque ele está preparado para uma gestação, lembra? E aqui a gente vai enchendo de sangue o endométrio para formar um bercinho para esse bebezinho que vai chegar. Não aconteceu a fecundação, 11 a 16 dias após a liberação do óvulo, vai vir certamente a menstruação. É sempre assim, de 11 a 16 dias, vai variar de mulher para mulher. 11 a 16 dias é regra, não teve a fecundação, de 11 a 16 dias o endométrio descama, descasca todo aquele sanguezinho que ia servir de bercinho, né, para o bebezinho se crescer, e vem a menstruação. Eu brinco muito, assim, quando eu falo com as meninas, né, que na natureza a gente olha, a gente observa os passarinhos. Eles fazem um ninho e colocam os ovinhos. Se houve a fecundação, dali vai vir os passarinhos, né? Os próximos passarinhos. Se não houve, eles abandonam o ninho, né? Nós, seres humanos, mamíferos, né? Mas nós, seres humanos, nós não abandonamos o ninho. O ninho é que vai embora, né? Não é nós que deixamos o ninho e vamos embora. O ninho vai embora. Então, a menstruação é justamente esse ninho que foi formado para receber o bebezinho. Dentro do MOB, a gente usa uma dinâmica que é muito interessante para a gente gravar isso. Na natureza, se a gente plantar uma semente, se a gente pegar uma sementinha e colocar na terra seca, na areia, essa semente não vai germinar. Porque ela precisa de quê? De umidade, de água. E quando a gente aprende a reconhecer esse sinal, a gente entende que o nosso corpo funciona da mesma forma. Para que ocorra esse encontro do espermatozoide com o óvulo, precisa água. Para a vida nascer, precisa água. Então, é exatamente o sinal da água que a gente vai reparar no nosso ciclo feminino. Como funciona esse ciclo feminino, então, dentro do MOB? Bom, a gente vai ter a menstruação,
que é a fase 1, da mesma forma como é, né, no ciclo do aparelho reprodutor, quando a gente estuda lá, né, na escola, dentro do MOB, também a fase 1 é a menstruação. A fase 2, a gente tem uma fase chamada PBI. O que é PBI? Ai, gente, quando o pessoal descobre o método Billings, a primeira dificuldade que tem é descobrir o que é esse PBI. Nós vamos falar sobre esse PBI, calma aí. Vamos falar direitinho sobre ele. Então, a gente tem a fase 2, que se chama PBI, Padrão Básico de Infertilidade. Depois a gente tem a fase 3, que seria essa fase ovulatória que a gente conversou, que vem depois, né, da fase folicular, vem a fase ovulatória. Na fase 3, dentro do MOB, a gente chama de fase ápice. E a fase 4, que seria a fase lútea, dentro do MOB a gente vai chamar de fase infértil. Pois bem, dentro do método de ovulação Billings, a gente vai aprender, então, como a gente falou lá no começo, a identificar os sinais do nosso corpo através da observação e através da sensação. A gente vai identificar cada fase que está acontecendo. Qual é a fase que eu tô? Fase 1, na fase 2, na fase 3, na fase 4, eu tô no ápice, né? Eu tô no PBI. Então, a gente faz a nossa análise, a gente vai perceber os sinais do nosso corpo durante o dia inteiro. E aí a gente faz a nossa anotação de noite. Isso é importante por quê? Porque varia, né? Durante o dia eu posso amanhecer de um jeito, de noite tá de outro, de tarde tá de outro. Então a gente vai fazer essa observação durante o dia e fazer a nossa anotação à noite. A gente vai perceber durante o dia, assim, qual é a sensação que eu tenho na vulva, né? Quando eu caminho, como é que eu sinto? Eu sinto que eu estou seca, eu sinto que eu estou molhada, eu sinto que eu estou escorregadia. Esses são os sinais que a gente vai ter na sensação da vulva mesmo nos nossos afazeres domésticos. Não é parar alguma coisa para fazer, para ter a sensação, né? Não, nos teus afazeres, naquilo que tu tá fazendo durante o dia, conforme tu estás trabalhando durante o dia, cuidando das crianças, da casa, na rua, no ônibus, vai percebendo, a gente aprende a ficar atenta e a perceber como eu estou me sentindo. Eu estou me sentindo mais escorregadia. Isso é um sinal. Isso daqui tem que prestar atenção. Olha, eu tô me sentindo seca. Também é um sinal. Da mesma forma, a gente vai perceber os sinais do muco cervical quando a gente vai no banheiro. Então, o que fica na calcinha, quais são os sinais, qual é o tipo de muco que eu vejo na calcinha, o que eu vejo na minha calcinha, né? Eu vejo que tem um muco mais esbranquiçado, um muco com pouca viscosidade, ou eu vejo quando, né, passo papel higiênico, né, o que eu vejo no papel higiênico? Olha, eu vejo um muco que ele é elástico, que ele faz isso aqui. Eu vejo um muco bem claro de ovo, né? A gente vai aprender a identificar o que significa cada um desses mucos. E o mais interessante, que muitas mulheres ainda procuram consultório ginecológico reclamando de corrimento, reclamando de secreção, sem compreender que nós temos uma mucosa, né? Nossa vulva é uma mucosa, então assim como o nosso nariz, né? Ele tem que ter uma certa umidade, os nossos olhos têm que manter uma certa umidade. Imagina um olho sem umidade, né? Horrível. Imagina uma garganta, sabe quando a gente fala, quando tá calor e a gente tá agitado e a gente não conseguiu tomar água, a gente não conseguiu umedecer a nossa garganta, a gente começa a tossir, a ficar sufocado. Por quê? Porque a garganta secou, a gente fala. Da mesma forma é a nossa vulva, da mesma forma é o nosso aparelho feminino, ele precisa estar molhado, ele precisa estar lubrificado. E quando a gente não compreende que a variação desse muco, eles são sinais do corpo, da fase que a gente está, a gente se assusta e diz assim, não, mas eu tô com um corrimento diferente. Ai, mas é um corrimento que te dá todo mês, né? Se todos os meses tu tem esse tipo de corrimento, ele é um padrão teu. Se todos os meses tu vai ter uma espécie de muco mais esbranquiçado em alguns momentos do teu ciclo,
Isso é um padrão teu. Agora, se todos os meses tu tem esse muco mais clara de ovo, esse muco mais, né, mais elástico, isso é um sinal da tua fertilidade, é um sinal do teu período fértil, do período de ovulação. Então, a gente aprendendo a identificar esses sinais, a gente também para de se assustar quando, né, com qualquer tipo de corrimento, porque isso é normal. E também fica mais atenta para quando tem algum tipo de infecção, quando tem alguma coisa que não tá certo, que não tá no padrão, a gente reconhece mais rápido, né? Quando vai ter alguma coisa que tá fugindo, né? Realmente uma infecção, uma inflamação, alguma coisa assim, porque tu já tá ciente do teu corpo e aí tu sabe aquilo que foge do que é padrão do teu corpo, né? Então é importante a gente aprender a reconhecer, porque são coisas normais, naturais. A gente não precisa ficar correndo para médico com cada sensação e também não ficar usando absorvente diário, né, por qualquer tipo de secreção que vai ter, porque também abafa e piora, né? São coisas que são normais no nosso corpo e é só sinal. A gente aprende a reconhecer a fase que a gente está passando. Vamos aplicar então dentro do MOB, né? O que eu queria fazer agora? Pegar cada fase do ciclo, cada fase do MOB e a gente aplicar a regra do MOB a cada fase. Que daí a gente vai compreender melhor como funciona o método de observação Billings, depois que a gente aprendeu qual fase que a gente tá, como é a regra para cada um. Regra número 1, temos aqui, ó, menstruação. Essa fase, então, como a gente falou, é o que vai ser o final de um ciclo e o começo do outro. Deixa eu botar mais pra cá. Vai ser o final de um ciclo e o começo de um novo ciclo. Dentro do MOB, a regra é a seguinte: dias de sangramento intenso, a gente se abstém de relações. Por quê? Porque dias de sangramento intenso, a gente pode estar junto do sangramento, junto da menstruação, a gente pode estar com algum tipo de muco, sinalizando uma possível fertilidade, sinalizando uma possível ovulação que aconteceu, sim, porque a gente pode ovular mesmo estando menstruada. E aí o que acontece? Acontece como algumas pessoas já disseram, mas como é que eu engravidei se eu estava menstruada? Sim, porque não percebeu que tinha muco junto do sangue, é uma coisa que os dois misturados a gente realmente não vai ficar prestando muita atenção, né? Então não percebeu. Da mesma forma, vai ter ciclos que vão ter assim 18, 19 dias. Isso significa o quê? Que possivelmente a fecundação, não, a ovulação aconteceu durante a menstruação, porque 16 dias depois, no máximo 16 dias depois, já veio a menstruação. Então, quando a gente tem um ciclo curto, de 17, 18, 19 dias, possivelmente esse ciclo, a ovulação aconteceu nesse ciclo durante a menstruação. Então, a regra número 1, né, a regra da fase número 1 do MOB é: em dias de sangramento intenso, a gente se abstém de relação, também para a gente conseguir se observar. Depois vem a fase, essa é a fase chave, aquela que a gente falou do MOB, que é o PBI, tá? Essa fase aqui, ela é interessante porque ela é uma fase que ela vai variar de mulher para mulher, de ciclo para ciclo, e varia tanto no padrão quanto no tempo. O que significa isso? Olha só, a última fase, a fase lútea, né, a fase de infertilidade que a gente falou, tem um tempo certo para acontecer, de 11 a 16 dias. A fase que a gente vai ver ovulatória, né, a fase ápice, também tem um tempo para acontecer, 3, 4 dias. A fase da menstruação também tem um tempo para acontecer de 3 a 6 dias. Mas essa fase aqui varia muito de mulher para mulher. E é ela que vai dar a variação de ciclo. Por isso que algumas mulheres vão ter ciclos de 28 dias, vai ter mulheres que têm ciclo de 35, vai ter mulheres que têm ciclo de 41, e vai ter mulheres que cada ciclo varia a quantidade de dias. Porque o que varia vai ser essa fase aqui. É essa fase que dá o tempo do ciclo.
E o padrão básico de infertilidade, o PBI, ele é diferente de mulher para mulher. Vai ter mulheres que essa fase é uma fase completamente seca. Outras mulheres vão ter uma fase úmida, ou seja, com algum tipo de umidade, algum tipo de muco. Outras mulheres vai ser variável. E outras mulheres, cada ciclo, elas vão variar esse PBI. Por isso, aqui entra a importância de se ter uma instrutora. Por isso, quando a gente faz o acompanhamento do método Billings, sempre a gente recomenda que tenha-se uma instrutora, pelo menos nos primeiros meses. Essa instrutora vai dizer assim, olha, anota os primeiros 15 dias do teu ciclo, anota tudo que tu sentir. Porque nessa anotação vai aprender a reconhecer o teu padrão, que também pode mudar. Por exemplo, depois de uma gestação, muda o PBI. Durante a amamentação, muda o PBI. Então, conforme as fases da vida da mulher vão mudando, pode mudar o PBI dela também. Então, assim, a gente precisa ter uma instrutora, né? Anotar esses primeiros 15 dias de cada mês, de preferência assim por 3 meses, toda vez esses primeiros 15 dias anotar. E aqui existe uma coisa importantíssima, que assim, quando tá começando, quem está começando a fazer o método, quem está começando a aprender o método, para identificar esse PBI, é importante que esteja com o corpo livre de hormônio, ou seja, nenhum anticoncepcional, seja oral, seja implante, seja de hormonal, nada que tenha hormônio, porque vai afetar o PBI, né? Nada de relação sexual nos primeiros 15 dias enquanto está descobrindo o PBI, porque vai mudar a percepção quando a gente tem relação no PBI, né? Quando a gente tem relação nessa fase aqui, a gente está aprendendo a perceber o nosso PBI. No outro dia, a secreção da própria relação pode causar uma alteração na nossa percepção do muco cervical. E aí a gente acha que está entrando na fase ovulatória ou acha que o nosso PBI é assim. Então, os primeiros meses, enquanto a gente está se observando, realmente é sem nenhuma relação. E também sem sangramento. Se a gente está com algum tipo de sangramento de escape, também atrapalha a nossa percepção no PBI. Então, é importante que a gente anote o que a gente viu, o que a gente sentiu, como a gente se percebe, né, nesse período, sempre bem anotado, até identificar um padrão que se repete dia após dia e ciclo após ciclo. A regra do MOB, a regra do Billings para essa fase do PBI é relações em noites alternadas. Mesmo para aquelas pessoas que já estão há muito tempo fazendo Billings, mesmo para aquelas pessoas que já reconhecem o seu padrão. Por que em noites alternadas? Porque a gente vai entrar na fase ápice, né, na próxima fase, quando houver uma progressão dos sintomas. A gente vai ver os sintomas progredindo, crescendo. Então a gente precisa estar atento para perceber os sinais. Agora, quando a gente tem a relação, no dia seguinte, a gente vai se observar, pode se confundir por causa da secreção da própria relação sexual. Então, a gente precisa de mais um dia para garantir se a gente continua no padrão de infertilidade ou se o muco já mudou realmente. Então, sempre em noites alternadas para durante o próximo dia a gente garantir se houve mudança ou não. Aí, o que acontece? Estamos na fase PBI e, de repente, começa a mudar. Mudou, suspendeu a relação. Então, as relações sexuais. Claro, aqui a gente está falando para quem está espaçando a gestação. Mas para quem quer engravidar, para quem está procurando uma gestação, a gente vai mudar agora a regra, tá? A gente vai começar a sentir assim, opa, hoje eu me senti mais molhada. Hoje o muco estava mais transparente. Hoje eu tinha mais quantidade de muco e eu estava com o muco mais elástico. Esses são os sintomas da fase 3, da fase da ovulação. Então aqui, ó o sinalzinho que eu coloquei, XX, o ápice, 1, 2, 3. O que significa isso?
Bom, significa assim. Lembra lá a história? Os hormônios estão lá amadurecendo os folículos para liberar o óvulo. E essa estimulação vai acontecendo por meio dos hormônios. Esses hormônios vão fazendo com que nós ficamos cada vez mais molhadas, cada vez mais escorregadias. A nossa pele fica mais bonita nessa fase, o nosso cabelo fica mais bonito nessa fase. Os homens dizem que até o nosso cheiro muda nessa fase. Os homens que acompanham, né, as mulheres que fazem o Billings e os maridos acompanham, os maridos mesmo testemunham. Eles dizem, olha, o cheiro muda, ela fica mais atraente. Ou seja, a gente se prepara, a natureza se prepara para que venha realmente uma nova vida, para que tenha uma relação sexual nesse momento da ovulação, para que venha uma nova vida. Então, toda a natureza trabalha para isso. Esses hormônios estão lá trabalhando e a gente vai tendo uma progressão nos sintomas. Mudou o meu PBI e de repente eu comecei a me sentir cada vez mais molhada, cada vez mais escorregadia, cada vez um muco, mais quantidade de muco, mais muco clara de ovo, né? Que mais se estende. E foi assim, progressivamente até o dia ápice. E aí de repente existe uma mudança brusca nos sintomas. Eu tive como se fosse uma escadinha, tá? Tô cada vez mais molhada, cada vez mais escorregadia a minha sensação, com cada vez mais muco. E aí chega um momento que eu simplesmente mudo o padrão. Eu fico com um muco mais amarelado, ou fico com um muco menos elástico, mais viscoso, ou simplesmente seca e eu não tenho mais muco. Essa mudança nos sintomas, essa mudança brusca nos sintomas, indica que o dia anterior foi o dia ápice, ou seja, o dia que eu estava mais molhada e mais escorregadia. O dia ápice, então, a gente sempre vai reconhecer no dia posterior. Por isso a gente conta aqui, ó, 1, 2, 3. Foi aumentando os sintomas, tive o dia ápice, mas eu não sei ainda que é o dia ápice. No outro dia eu tive a mudança brusca nos sintomas. Opa! Então, no dia anterior foi o dia ápice. E o que é dia ápice? Dia ápice significa, se o meu ovário não liberou o meu óvulo agora, nesse dia, se ele não liberou nesse dia, ele vai liberar nas próximas 48 horas. Então, quando eu tenho essa mudança brusca nos sintomas, eu vou contar 1, 2, 3. Essa é a única parte que fica diferente o MOB da observação mesmo, assim, né, do corpo feminino, nas fases do corpo feminino. Nas fases do aparelho reprodutor feminino, a gente já entra depois do ápice, depois da ovulação, a gente já entra no período lúteo, na fase lútea. Aqui não. Aqui, antes de entrar na fase de infertilidade, que é a fase 4, a próxima, a gente vai contar até 3. Porque esses 3 dias existem a possibilidade de existir a fertilidade, um pouco de fertilidade ainda. Então, quando a gente está tentando espaçar uma gestação, a gente vai fazer o que nesse período? Abster de relações nesta fase, na progressão de sintomas, no ápice 1, 2, 3, a gente vai ter abstinência de relação. Quando a gente está querendo engravidar, a gente vai esperar o ápice, a gente vai ver assim, ó, tá aumentando os sintomas, tá forte, eu tô bem escorregadia, eu tô me sentindo bem molhada a vulva, eu estou com bastante muco. É neste dia que a gente vai ter relação para tentar uma gravidez. Esse é o dia propício para uma gravidez. Lembra da história da semente que só nasce quando a terra tá molhada, quando a terra tá úmida? Exatamente isso. Essa é a fase de umidade. Aqui a terra caiu uma chuva torrencial, molhou a terra ficou uma terra fértil, ficou uma terra boa, né? Ficou uma terra cheia de nutrientes para se plantar essa sementinha. Então, quando a gente está querendo engravidar, essa é a fase que a gente começa a investir na relação sexual. Quando a gente está querendo espaçar uma gestação, essa é a fase que a gente se abstém de relações. Depois a gente entra então na fase 4, que é aquela fase lútea que a gente conversou.
né, que o corpo está preparando para uma gestação, porque o corpo não sabe se aconteceu ou não, então ele se prepara de qualquer jeito, né? Vai progesterona e estrogênio trabalhar junto para preparar tudo, o bercinho lá para o bebê poder ficar automaticamente. Não pode entrar mais espermatozoide, porque eles estão muito ocupados cuidando daquele possível bebezinho que está lá, fecundado ou não. Então a gente entra na nossa fase infértil. A maioria das mulheres nessa fase é seca, vai ter uma sensação seca, né? Ou seja, já teve um aumento progressivo dos sintomas, chega nessa fase uma secura, realmente uma terra seca que não vai germinar uma sementinha. Mas não necessariamente, tá, meninas? Vai variar também de mulher para mulher, segundo o seu padrão. Então, vai ter mulheres que ainda têm algum tipo de muco, algum tipo de secreção, mas não é uma coisa padrão, certo? A maioria das mulheres tem aqui a fase seca, e essa fase, ou seja, contamos o dia ápice, contamos 1, 2, 3, na manhã do quarto dia em diante, nós temos a fase de infertilidade. E aqui, para quem está tentando espaçar a gestação, pode ter relação de manhã, de tarde, de noite, que não tem chance, né, nesses próximos 11 a 16 dias até vir uma menstruação. Então, só recapitulando, né, um pouquinho, temos a fase da menstruação, onde a regra do MOB é para evitar a relação em dias de sangramento intenso. O primeiro dia de menstruação, sempre a gente vai contar a partir do primeiro dia de sangramento. Vem um pouquinho de borra de café, eu conto, não conta, né? Eu saí um sangramento de escape, eu conto, não conta. Sempre o primeiro dia de sangramento intenso é o dia, né, de vermelho vivo. Esse é o primeiro dia da menstruação, certo? Então, primeiro dia da menstruação, primeira fase da menstruação, a regra é abster-se de relações em dias de sangramento intenso. Fase 2, PBI, a fase do padrão básico de infertilidade. A regra vai variar esse período de mulher para mulher, os sintomas. E a regra 2, a regra do PBI, vai ser relações em noites alternadas. Por quê? Para a gente reconhecer os sintomas no próximo dia. Fase 3, ovulação. Vai variar quais são as tuas intenções ao fazer o MOB. Quando tá fazendo o MOB para espaçar uma gestação, essa é uma fase de abstinência. Quem tá fazendo o MOB tentando uma gravidez, essa é a hora de investir nas relações. E depois a fase 4, fase de infertilidade, até vir a próxima menstruação. Aqui são algumas informações que eu consegui passar, que reuni para apresentar um pouquinho mais desse método para vocês. Existem outros métodos, existem outras combinações de métodos naturais de observação do corpo. Por exemplo, existe um método de temperatura basal, onde a gente mede a temperatura basal do corpo e a gente percebe que existe uma variação de, em média, 0,3, 0,5 graus quando a gente está fértil. E aí, através de um termômetro específico, consegue-se medir essa variação no corpo e saber exatamente o dia que está ovulando, o dia que está maior a nossa fertilidade. Sempre as anotações são feitas durante a noite para a gente poder sentir, perceber, né, essas sensações durante o dia inteiro. As anotações, elas podem ser feitas numa tabela que a tua instrutora te dá, né? Ela pode te mandar ali num Excel, pode te dar um impresso mesmo, uma tabela, um caderninho, onde tu pode anotar, ou pode anotar também num aplicativo de celular. E eu gosto muito, eu faz anos que eu uso o OvoView, que é um aplicativo que ele combina vários métodos, não só o MOB, mas ele vai usar o MOB e vários outros métodos naturais para fazer um esquema, e após 6 meses de análise ele vai mais ou menos direcionando como está o teu ciclo. Como o meu ciclo ele é variável, é mais difícil o aplicativo descobrir, mas ele dá um indicativo. Agora, para quem tem um ciclo fixo, de quantos dias forem, 31, 28, 26, não, mas tem um ciclo mais fixo, um ciclo mais regular, ele rapidamente consegue calcular também os momentos de possível fertilidade, né? Os possíveis períodos férteis. Também existe o Billings Note,
que é um aplicativo bem interessante. Tem aplicativos do método Billings em que homem e mulher conseguem ter no celular ao mesmo tempo e compartilhar as informações ali, ou seja, o homem tá lá trabalhando e ele sabe hoje tem ou hoje não tem. E também existe o Natural Cycle, que ele é um aplicativo que ele também usa a temperatura basal, então ele é por assinatura. No momento que a pessoa faz a assinatura, ela recebe em casa um termômetro específico para fazer essa análise da temperatura basal, porque os termômetros de farmácia nem sempre conseguem calcular com precisão, né, essa variação de 0,3, 0,5, então eles mandam um termômetro próprio para isso. Essas são algumas informações, então, né, sobre o método de ovulação Billings, sobre o conhecimento do corpo feminino, do ciclo feminino. Eu espero ter conseguido ajudar um pouquinho vocês, né, com essas informações. Qualquer coisa pode me chamar lá no Instagram, pode me chamar se quiser uma indicação de instrutora. Eu conheço algumas, eu vou ter o maior prazer em indicar. Também, se tu quer procurar na tua região, não é aqui da volta, né? Quer procurar alguém na tua região, entra no site da Sempaflam, que lá é o Centro de Planejamento Familiar. Lá eles vão ter separado por regiões, por cidades, todas as instrutoras que são capacitadas para poder te ajudar nessa caminhada, certo? Espero ter te ajudado. Então, aqui embaixo também vai estar disponível o mapa mental de tudo isso que a gente conversou. Então ele tá bem bonito para vocês poderem gravar realmente. Também tem um podcast meu com meu esposo falando um pouquinho da nossa experiência, da nossa vivência com o MOB. É isso aí, então, um abraço e fiquem com Deus.